Olá, nessa edição você vai conhecer o funcionamento do plenário virtual. Os detalhes agora no TCE Notícias. O julgamento de processos no Tribunal de Contas de Mato Grosso é permanente. Essa rotina é diária. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, o TCE analisa, aprecia, julga processos, inclusive de forma eletrônica, através do plenário virtual. Entenda o funcionamento. Tempo. Como otimizar o tempo? Como aproveitar cada instante, cada hora do dia para realizar a maior quantidade possível de serviços? Qual caminho devemos seguir na busca dessa sonhada celeridade? A palavra você já sabe. Estamos falando de tecnologia, do bom uso da tecnologia para dar conta do grande volume de demandas em um menor espaço de tempo. Como em inúmeras outras atividades, no Tribunal de Contas de Mato Grosso também é assim. Para enfrentar a imensa quantidade de processos que precisam ser julgados todos os anos, foi criado um ambiente virtual. É o plenário virtual, uma versão totalmente eletrônica para a realização de sessões plenárias. Nas sessões plenárias presenciais, os 7 conselheiros que integram o Tribunal Pleno se reúnem todas as terças-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia. Já nas sessões plenárias virtuais, esses mesmos conselheiros trabalham deliberando todos os dias da semana. A grande diferença é que as sessões virtuais começam nas segundas-feiras, às 8 horas e se encerram somente às 5 horas da tarde das sextas-feiras. Criado em dezembro de 2012, essa plataforma virtual nasceu com a proposta de ampliar a capacidade de julgamentos da nossa Corte de Contas. Os processos que são submetidos ao plenário virtual são aqueles processos de menor complexidade. Por exemplo, os processos de benefícios previdenciários, que são as aposentadorias, pensões, reservas, reformas, os atos desses benefícios que forem sendo alterados ao longo do tempo, os processos que seriam objeto de julgamento singular, mas que estejam contrariando o parecer do Ministério Público de Contas, os processos referentes à homologação de título de julgamento singular para a constituição de título executivo, para poder ser encaminhado para uma execução judicial. Vejam que são processos de menor complexidade. Além disso, a diferença está nos números. A produtividade nos julgamentos eletrônicos chama a atenção. Desde a criação do plenário virtual em dezembro de 2012 até o mês de junho deste ano, foram quase 23 mil processos julgados. Originários da esfera municipal, como prefeituras, câmaras de vereadores e órgãos públicos dos municípios, foram julgados 9.363 processos. Já com origem da esfera estadual, órgãos do governo do estado, dos poderes judiciário e legislativo, o número é ainda maior, 13.418 processos. Enquanto que nas sessões presenciais o Tribunal Pleno julgou 441 processos no primeiro semestre, o plenário virtual já alcançou o patamar de 1.435 processos no mesmo período. Com sessões todos os dias da semana, a produtividade do plenário virtual é uma conquista importantíssima para o controle da gestão pública. Representa 2/3 dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ao longo dessa semana, conforme a demanda de trabalhos do gabinete, o conselheiro vai analisando os processos e vai votando. Ele não precisa votar tudo de uma vez. Ele pode votar alguns em um dia, outros no outro dia, uns de manhã, outros à tarde. Então ele consegue aquele volume de processo analisar ao longo de uma semana. A transparência nos julgamentos no plenário virtual também merece destaque, pois foi mais uma das prioridades no desenvolvimento da plataforma. O acesso é muito simples. Qualquer cidadão pode acompanhar os julgamentos pelo portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso, no menu localizado no lado esquerdo do site Sessão Plenária, depois clicando em Pauta de Julgamento Plenário Virtual. Ali estão todas as informações dos processos, os documentos que embasam os julgamentos e as decisões tomadas pela Corte. A transparência ela é garantida
da mesma forma que acontece numa sessão presencial. Porque quando a sessão é aberta, todos os documentos referentes àquele processo já são disponibilizados na web para todos os interessados, para a sociedade. Estão ali os votos dos relatores, o parecer do Ministério Público, tudo que o interessado precisa saber está ali. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!